Crítica textual em defesa da fé cristã. A divindade de Cristo reforçada em Atos 20, 28. Jesus e Deus Pai são um em essência e substância. Algumas seitas atacam a doutrina fundamental da divindade de Cristo, a saber, o Pai e o Filho coexistem em essência e glória e majestade. A mais conhecida destas seitas é a Testemunha de Jeová, que de maneira nefasta e desonesta adulteram suas traduções para se adequar às suas pressuposições ideológicas. No fim das contas, não se sujeitam ao Evangelho. São resistentes à verdade ortodoxa sobre a encarnação divina na pessoa de Jesus Cristo. A passagem de Atos 20 e 28 é um exemplo, dentre outros, de quão desleais são os membros dessa seita, a torre de vigia, instituição que prepara a pífia tradução que eles defendem com unhas e dentes, subvertendo e manipulando esse texto segundo suas pretensões doutrinárias, a fim de negarem o impacto gramatical e teológico da passagem. Eles adicionam um substantivo, filho, visando negar que tenha sido Deus quem redimiu a igreja mediante o seu próprio sangue. Os adeptos dessa seita transferem essa qualidade expiatória meramente ao Filho, quando na síntese textual podemos ver que Deus, na sua unidade composta com o Filho, foi quem comprou, resgatou, remiu a sua igreja. Vejamos, portanto, a mentira e picaretagem dos TJs para distorcerem o sentido do texto. Então, aqui nós temos a versão, a tradução da TNM. Ó. O verso 28 nós podemos ler aqui sublinhado de rosa. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação, a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Está vendo aqui, ó? O substantivo aqui, ó, nominativo, ó, ruios, filho, foi acrescentado aqui, e também aqui um artigo definido a mais foi acrescentado, porque nós já temos dois aqui, ó. Enfim, essa é a tendenciosa tradução da TNM. Percebam que o texto declara que foi Deus quem comprou a igreja com o sangue do próprio Filho, no texto aqui. Porém, no texto grego original, o substantivo nominativo filho, que é a palavra grega huios, não aparece, pelo contrário. Afirma que Deus comprou e redimiu a igreja com o seu próprio sangue. Sabendo do impacto gramatical que o texto exerce sobre a construção sintática e hermenêutica, eles deliberadamente então manipularam, acrescentando a expressão huios, que não existe nos manuscritos gregos mais antigos. Na verdade, em 90% dos manuscritos não existe a expressão filho. Quando eu afirmo isso, que o vocábulo filho não consta nos manuscritos gregos mais antigos e mais bem preservados, eu tenho que provar. Então, é justamente o que eu faço questão de fazer, para não soar que levanta informações inverídicas. Então, vamos analisar 3 códices muito antigos, os mais antigos do texto grego, que contém essa perícope de Atos 20 e 28. Os manuscritos, então, que eu vou analisar é o Códice Sinaíticos, datado em 350 d.C., o Códice Vaticano, datado entre 300 e 330 d.C., o Códice Alexandrino, datado entre 400 e 450 d.C. Estes 3 manuscritos em grego koiné uncial são os mais antigos testemunhos manuscritológicos para esse texto específico de Atos 20 e 28. Aqui nós temos o Códice Vaticano, todo em grego. Códice Vaticano, e nós podemos ler aqui, Ecclesiam tu feuchen periepoiesato dietoaimatus tuidiu. Em uma tradução literal podemos ler, a igreja de Deus, Ecclesiam tu feu, a igreja de Deus, a qual ele comprou, aqui, ren periepoiesato, a qual ele comprou, com o próprio sangue, mediante o próprio sangue, dietoaimatus tuidiu, com o seu próprio sangue. Não existe no texto o substantivo filho, portanto, a sentença paulina endossa vividamente o conceito e a definição de que Deus se encarnou e padeceu pelos pecados da igreja, para comprar para si mesmo seus redimidos com o seu próprio sangue.
Agora aqui nós temos o texto do manuscrito, né, do Códice Sinaítico. Aqui, ó. Embora meio ofuscado por ser um manuscrito muito antigo, em uma ampliação de tela podemos enxergar o Nomina Sacra, aqui, ó, a letra θ e a letra Y, né? Se referindo às iniciais de Deus, que é um costume estilístico entre os escribas antigos. Todavia, não vemos o vocábulo filho, provando que essa grafia foi descaradamente acrescida na tradução da TNM, dos TJs. Aqui, ó. Nomina Sacra, o θ e o Y. Feu, Deus. Aqui então são os caracteres ampliados, ó, do Códice Sinaíticos. Mais uma vez aqui, ó. θ e o Y. Tá vendo? Por último, aqui temos o Códice Alexandrino, né? E novamente repete a mesma estrutura ortográfica. Vamos lá, cadê aqui? Ecclesiam tuidiu ematus. Temos aqui também o Nomina Sacra. Aqui, ó. Nomina Sacra, Deus. Conclusão. Quando também recorremos aos escritores antigos da patrística sobre essa passagem, vemos que alguns pais antigos também referenciaram Deus e não Filho, como subordinado ao verbo, que reivindica para si o ato expiatório. Entre estes, podemos Irineu de Lyon, né, na obra dele, usa a mesma leitura da transmissão do texto eclético, texto grego. Também Inácio de Antioquia, que faz uma inferência comunicativa a essa perícope. Também Eusébio e Orígenes, ambos do final do terceiro século. Enfim, tudo isso prova por A mais B que a instituição Torre de Vigia e também os inimigos dessa ortodoxia doutrinária, no tocante à divindade de Cristo e sua natureza consubstanciada ao Pai, não podem desconstruir e nem ignorarem que a construção teológica de Paulo sobre quem realmente redimiu com o seu sangue a Igreja denota estritamente e advoga nessa passagem a divindade de Cristo, que sendo 100% Deus e 100% homem, morreu por nossos pecados, para nos livrar da ira futura. E como iríamos partilhar do que é eterno e imortal, se aquele que detém em si estas virtudes e atributos não comunicasse conosco essas faculdades espirituais em seu plano de misericórdia. Crítica textual em defesa da fé cristã. A divindade de Cristo, reforçada em Atos 20 e 28. Deus, Pai e Jesus são um em essência e substância.